Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que eu ando sumida, gente, mas, vamos aqui encarar a realidade. A vida anda muito complicada. No atual momento eu tenho mais coisas para fazer, muito mais coisas para fazer do que eu dou conta. Infelizmente a gente é obrigado a priorizar aquilo que é mais importante, né? A nível familiar, profissional, pessoal. E acaba que a leitura tem ficado tendo tido menos tempo para ler, para gravar vídeo, para conversar com vocês. Eu peço muitas desculpas a vocês, não é por querer, é porque realmente eu não estou tendo tempo. Mas eu quis vir aqui não, eu estou sendo pressionadíssima a vir aqui conversar com vocês e mostrar para vocês e conversar sobre a nossa leitura conjunta para o próximo ano. Para quem está caindo aqui de paraquedas, o Because I Read tem um grupo de leitura conjunta no WhatsApp. Nós fazemos leituras conjuntas durante quase todos os meses do ano. Nós estamos terminando agora a última leitura, nós estamos lendo o Silmarillion do Tolkien, né? Uma publicação póstuma do Tolkien, compilada pelo filho dele, o Christopher. Então nós estamos fechando o ano em grande estilo, com essa fantasia maravilhosa, que são várias histórias. E esse ano de leitura conjunta foi muito especial para o Because I Read, porque nós fizemos várias leituras maravilhosas. O grupo, o pessoal que anda participando, como sempre, maravilhoso, né? Não poderia querer um grupo melhor para estar dividindo, compartilhando tanta leitura bacana. E desde já aqui meu muito obrigada a todo mundo que ao longo desse ano participou de várias ou de todas as leituras conjuntas do Because I Read. Queria convidar vocês, obviamente, para participar. Aqui na descrição do nosso vídeo aqui, eu sempre deixo o link para o nosso grupo de discussão de leitura conjunta no WhatsApp. O nosso perfil no Instagram, sempre no perfil do Instagram eu publico os cronogramas das leituras conjuntas, falo um pouco sobre elas, fica lá salvo na pasta LC de leitura conjunta, né, nos stories, os cronogramas das leituras. A gente tem um grupo no Facebook onde você pode postar a sua resenha, comentar alguma curiosidade literária, o que você quiser que tenha a ver com literatura. E deixo também sempre na descrição do vídeo o link da Amazon para esses livros que eu mostro, qualquer livro que eu fale durante aqui o nosso bate-papo aqui no vídeo. Vou pedir gentilmente que vocês usem esses links se vocês forem comprar os livros que eu vou mostrar aqui para vocês, porque ajuda o canal, não custa nada mais para você que está comprando e ajuda o canal um pouquinho, a gente criar um pouco mais de infraestrutura aqui para os nossos bate-papos. Combinado? Então, gente, antes de começar aqui a falar sobre a nossa leitura conjunta para o ano que vem, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que participou nesse processo de escolha das leituras, de sugestão das leituras, né? Eu que escolhi, mas houve, né, um pedido tanto aqui no YouTube, como no Instagram, como no Facebook, mas principalmente dentro do próprio grupo de leitura conjunta, eu recebi a contribuição maravilhosa de vocês, né? Foram quase 100 sugestões que nós tivemos aí para poder compilar e escolher, né, fazer uma curadoria aí do que a gente estaria lendo em 2026. Todas as sugestões simplesmente maravilhosas, o que tornou um trabalho assim doce e amargo para mim, né, ter que fazer esta seleção. Lógico, eu botei aquilo que eu gostaria de estar lendo também, porque não faz sentido eu escolher uma leitura que sou administradora, né, a moderadora da leitura, não gostaria de estar lendo. Mas como eu sempre falo, aqui dentro da nossa leitura conjunta é onde eu abro espaço para sair da minha zona de conforto, para ler coisas que normalmente eu não leria por escolha assim, mais subjetiva, mais pessoal, né? Então a gente sempre lê um pouquinho de cada gênero e eu tento mesclar, né? E esse ano de 2025, vocês viram, quem acompanhou aqui, a gente leu desde ficção científica, a gente leu de tudo, né? Nossa, foi um ano maravilhoso aqui na nossa leitura conjunta. Bom, então, quero agradecer ao pessoal que participou nessa seleção, o pessoal do grupo, muito obrigado pelo empenho, pelas sugestões e pela paixão com que vocês sugeriram as leituras. Nossa, eu fico muito emocionada com isso, né?
Algumas leituras eu tive que tirar, porque quando eu fui pesquisar, os livros estão esgotados, são edições esgotadas. Eu gostaria muito de colocar aqui, mas infelizmente no momento não tem edição aqui no Brasil disponível. Algumas leituras são muito longas, né, para se fazer dentro do perfil do grupo que nós temos hoje, participando na maioria das leituras. Inclusive, o pessoal que quer muito ler e o Vento Levou, que sugeriu o Vento Levou, eu também quero ler o Vento Levou. Então, depois eu tenho uma proposta para vocês. Me aguardem que eu vou falar com vocês depois, em particular. Vou chamar vocês lá dentro do grupo, a gente vai conversar. Tá bom? Eu tenho uma proposta. Ele, infelizmente, não entrou aqui para nossa leitura conjunta de 2026 dentro desse grupo, mas a gente vai conversar sobre isso, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá, então, ver quais serão as nossas leituras conjuntas de 2026. Nós terminamos a nossa última leitura do ano sempre por volta do meio do mês. A gente acha que esse ano vai estar terminando por volta do dia 17, de acordo com o cronograma, porque o Silmarillion é uma leitura longa, né? São várias histórias. Aí nós damos, né, uma pausa para as festividades de final de ano. Janeiro e fevereiro vocês ficam livres, né, de mim, da nossa leitura conjunta. Cada um lê o que quer. Tempo, né, para muita gente de férias, para mim não, mas para muita gente tempo de férias. E voltamos em março, né? E aí a gente vai ao longo do ano. Então, nossa primeira leitura a gente vai fazer em março. Ano passado, houve uma sugestão muito assim, importante e interessante, né? Porque eu não sou, né? Como eu já falei aqui, quem acompanha o canal sabe que eu não sou fã muito de literatura brasileira contemporânea. Não, é difícil achar alguma coisa que realmente me interessa, né? Mas hoje houve uma cobrançazinha pra gente botar um pouco mais, né, de leitura brasileira, literatura brasileira contemporânea aqui dentro do perfil. Então, ano passado, a nossa primeira leitura foi uma leitura contemporânea, foi Nunca Houve um Castelo, né? E eu decidi, então, em 2026, também começar o ano com uma leitura brasileira contemporânea. E aí eu escolhi, dentro das sugestões de vocês, vamos olhar aqui, A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, né? Vamos ler aqui, eu fiz uma colinha, né? Socorro Acioli é autora brasileira, formada em jornalismo e doutora em literatura. Ela recebeu o Prêmio Jabuti de 2013 por literatura infantil. E esse livro, gente, eu já ouvi falar muito dele, tá fazendo bastante sucesso aqui no Brasil, junto com outro livro dela, que acho que foi lançado depois desse. Na verdade, esse livro aqui é de 2014. Esse aqui já é a 23ª reimpressão do livro, né? Não é um livro muito extenso, então serve bem para o nosso esquenta leitura conjunta, né? Para começar o ano já esquentando os motores numa leitura um pouco mais curta. Parece, pelo que eu entendi, que é uma leitura que tem uma narrativa assim interessante, regional, uma leitura que vai ser uma coisa mais irônica, mas debatendo assuntos importantes. Posso estar enganada, mas foi essa a sensação que eu tive. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse. Fala assim, né? Sob o sol torturante do sertão do Ceará, Samuel empreende uma viagem a pé para encontrar o pai que nunca conheceu. Ele vai contrariado apenas para cumprir o último pedido que a mãe lhe fez antes de morrer. Quando chega à cidade quase fantasma de Candeia, encontra abrigo num lugar curioso: a cabeça gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Coisas extraordinárias começam a acontecer depois que Samuel descobre ter o dom de ouvir as preces e os segredos do coração das mulheres das redondezas, que não param de reverberar dentro da cabeça do santo. Opa, gente, desculpa aqui, vamos lá. Então, essa vai ser a nossa primeira leitura de 2026. Em março, nós estaremos lendo A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. E olha assim, antes de entrar aqui, imediatamente antes de começar a gravar esse vídeo, eu entrei na Amazon, porque por um motivo de eu estar trazendo esse vídeo agora, já em novembro, para vocês poderem aproveitar a Black Friday, se não da Amazon, de qualquer outro lugar, mas eu vou deixar aqui embaixo os links da Amazon. Esse livro tá em oferta Black Friday já, por R$38, tá? O link dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, direto, tá, pro site, para promoção. Combinado? O nosso livro de abril, né? Nós temos uma tradição aqui na nossa leitura conjunta do Because I Read, já que o primeiro livro desse autor que nós lemos foi um sucesso absoluto, né?
A gente está criando uma tradição aqui de todo ano a gente ler uma obra do Júlio Verne, né? Nós começamos com A Volta ao Mundo em 80 Dias, que foi uma experiência maravilhosa. Ano passado, esse ano, né, nós lemos 20 Mil Léguas Submarinas, uma ótima experiência também. E aí, ainda bem, algumas obras do Júlio Verne para ler. E eu ouvi esse ano, de um booktuber aqui que eu sigo, ele estava falando sobre as leituras dele daquele mês, e ele trouxe um livro do Júlio Verne que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui atrás dele, comprei, e eu sugeri ele para nossa leitura conjunta, e foi muito bem aceita essa sugestão. Então, agora em abril, né, de 2026, nós estaremos lendo A Jangada, de Júlio Verne. Gente, assim, essa edição aqui, ela tá esgotada. Eu comprei na estante virtual, então, assim, quem quiser essa edição, tamanho comum, assim, tem que procurar em sebo, é da editora Planeta. Aqui eu tinha comprado primeiro, porque eu não sabia da existência dessa edição, foi essa aqui. A edição da LPM Pocket, né? Essa edição Pocket. Esse aqui você acha na Amazon. Vou deixar o link para essa edição aqui na Amazon, tá? Ela tá custando R$30, tá bom? É a edição que a gente tem disponível do livro novo, tá? A Jangada. E quem quiser essa outra edição aqui tem que dar uma procuradinha aí em usados. Eu vou ler aqui para você. Por que eu escolhi esse livro, gente? Porque uma aventura que se passa na Amazônia. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Ambientado na Amazônia, que este romance foi publicado originalmente em 1881. Júlio Verne, é sabido, nunca pisou na Amazônia, nem mesmo no Brasil. Sua imaginação, seus textos trabalharam, portanto, a partir de outros escritos e outras imagens. A Jangada conta a história de uma viagem empreendida pela família de um próspero fazendeiro instalada em Iquitos. O objetivo, confesso, ir a Belém para casar Minha, a filha de um colega de estudos do irmão. Mas João Garral tem também suas razões secretas. Conseguir, correndo o risco de sua efetiva execução, a revisão da sentença que o condenou injustamente à morte pelo caso de um roubo de diamante 26 anos antes. Deixa eu levantar aqui um pouco a câmera, gente. 26 anos antes, enquanto ele trabalhava sob a sua verdadeira identidade da Costa nas minas imperialistas brasileiras. Com o objetivo de se deslocar, visto que o projeto era familiar, o herói não imagina outro meio senão construir uma gigantesca aldeia flutuante que se deixará levar pela correnteza do rio. Gente, a narrativa do Júlio Verne nós já conhecemos aqui. Quem participa das leituras conjuntas, é uma leitura muito gostosa, uma narrativa inteligente, cheia de humor, às vezes irônica, com a crítica social sempre lá no fundinho dela. Mas sempre uma experiência muito boa e muita informação. A gente aprende muito lendo Júlio Verne, que muito acha que é literatura infanto-juvenil, mas eu sou obrigada a contrariar, né, quem pensa dessa forma, e dizer que a leitura de 8 a 100 anos de idade, né, alcança a todos. Então a gente vai estar lendo esse livro, né, ou nesta versão aí, né, do Júlio Verne, A Jangada, em abril. Em maio, houve muito pedido assim, para a literatura asiática, e esse aqui foi um dos livros mais pedidos pelas pessoas que participam da nossa leitura conjunta. Acho que foi o mais votado, né? E eu também já queria ler, porque eu tenho esse livro já há bastante tempo, porque eu era assinante da Intrínsecos, né? Um clube de livro da editora Intrínseca, que infelizmente não existe mais, e eu adquiri este livro aqui, que é Pachinko, né? De Min Jin Lee, se eu estiver pronunciando certo. É uma autora sul-coreana /americana, naturalizada americana. Então a capa que vocês vão encontrar hoje comercialmente é esta aqui, né? Eu tenho nessa edição aqui, que é a do Clube Intrínsecos. E, né, é uma saga, né, gente? É uma saga histórica. Vamos ver aqui o que fala, né? A autora, a Min Jin Lee, é uma jornalista, né? Como eu já falei, sul-coreana /americana. Recebeu vários prêmios literários. Pachinko teve direitos de adaptação vendidos para a Apple, né, para uma série lançada, né, na TV em 2022. Eu sei que teve duas. Eu não assisti, gente. Não assisti e não vou assistir antes de ver esse filme. Eu vou procurar ela depois.
Eu sei que teve pelo menos 2 temporadas, eu não sei se continuou. Em 2022 foi a primeira. Foi eleito um dos 10 livros do ano pela revista Time, e quando foi lançado, né, que foi... acho que 2020, eu acabei não colocando aqui, mas foi pelos anos de 2020, alguma coisa. E finalista do National Book Award, né? A gente vai ter aqui, eu vou ler para vocês, aqui tá sem, essas edições não trazem um resumo, porque elas trazem um livreto que acompanha as edições, que fala sobre o livro que eu não consegui achar. Então, eu pesquisei sobre o que seria o enredo, né, do Pachinko, né, e diz o seguinte: no início dos anos 1900, a adolescente Sunja, filha de um pescador, apaixona-se por um rico forasteiro na costa perto da sua casa, na Coreia. Tá descendo de novo, né? Hoje tá difícil essa câmera. Porque eu não tenho câmera, gente. Ajudem sua Booktuber a comprar uma câmera. Compre os livros com o link aqui embaixo. Este homem, bom, vamos lá. Ela se apaixona por um rico forasteiro na costa perto da sua casa, na Coreia. Este homem oferece o mundo para ela, mas quando ela descobre que está grávida e que seu amado é casado, Sunja aceita o pedido de casamento de um homem gentil e doente, um pastor que está de passagem pelo vilarejo rumo ao Japão. A decisão de abandonar o lar e rejeitar o poderoso pai de seu filho dá início a uma saga dramática que se desdobrará ao longo de gerações por quase 100 anos. Neste romance movido pelas batalhas enfrentadas por imigrantes, os salões de pachinko, onipresente, o jogo de caça-níqueis, onipresente em todo o Japão, são um ponto de convergência das preocupações centrais da história, que são identidade, pátria e pertencimento. Uma grande história de amor, Pachinko é também um tributo aos sacrifícios, à ambição e à lealdade de milhares de novo, não fui eu, de milhares de estrangeiros desterrados. Das movimentadas ruas do mercado aos corredores das mais prestigiadas universidades do Japão, passando pelos salões de aposta do submundo do crime, os personagens complexos e passionais deste livro sobrevivem e tentam prosperar indiferentes ao grande arco da história. Nossa, baita do enredo, né, gente? Um enredo bem poupudo, bem robusto aí numa saga. Isso aqui vai ser uma experiência, porque há muito tempo que eu não leio um livro tão extenso aqui na nossa leitura conjunta, porque a gente tem um perfil aqui normalmente de leitura conjunta do pessoal que são adultos que trabalham, estudam, fazem pós-graduação e tudo, todo mundo muito ocupado, né? E que ama a leitura, mas o tempo para ler é assim conseguido a ferro e fogo, né? Não é fácil. Então eu evito leituras muito extensas, mas esse livro foi tão pedido, eu tô com ele há tanto tempo guardado, eu resolvi fazer essa experiência de colocar um livro grande. Na verdade, são 2 livros longos que a gente vai ter aqui na nossa leitura conjunta. Esse aqui vai ser em maio. É capaz da gente roubar uma semaninha de junho para terminar essa leitura, e eu botei um livro mais curto para junho, para a gente conseguir ler em 3 semanas. Mas essa vai ser a nossa baita leitura, né? Uma leitura de uma autora coreana, sul-coreana, e a gente vai estar lendo aí, então, Pachinko em maio. Em junho, como eu já falei, a gente vai estar lendo uma leitura menor, um autor que tem estado presente também em nossa leitura conjunta quase todo ano, acho que todo ano, né? A gente já leu dele Noites Brancas, a gente já leu dele Memórias do Subsolo, acho que foi esse ano, né? E a gente vai estar lendo, então, em junho do ano que vem, Gente Pobre, de Fyodor Dostoiévski, né? Dostoiévski sempre faz a apariçãozinha dele aqui na nossa leitura conjunta, sempre cria altas discussões, né? Dostoiévski não tem como você ler Dostoiévski calado, você tem que argumentar, você tem que discutir, a cabeça gira, né, a mil, né? E sempre traz uma leitura muito edificante, muito enriquecedora pra gente dentro do grupo do Because I Read. Dessa vez, né, para quem não conhece, quem nunca leu Dostoiévski, foi, né, infelizmente, um escritor, filósofo e jornalista russo do século XIX. Né? Essa publicação é de 1846. Aqui atrás fala assim: primeiro romance de Dostoiévski, Gente Pobre, não é apenas um prenúncio de que o autor de Crime e Castigo faria no futuro.
Nele já se encontra um escritor com domínio pleno do seu ofício, a ponto de Belinsky, principal crítico da época, ver na obra mistérios e caracteres da Rússia, com os quais ninguém até então havia sequer sonhado. E a primeira tentativa de se fazer um romance social no país. Partindo dessa experiência de Pushkin, o chefe da estação, e Gogol em O Capote, que deram ao homem comum uma nova roupagem literária, Dostoiévski criou uma narrativa epistolar que subverteu o gênero por completo e foi imediatamente aclamada pelo público, fazendo seu autor praticamente da noite para o dia um escritor consagrado. Pela troca de cartas entre Makar, e agora eu vou assassinar o sobrenome, Dievichukin, funcionário menor de uma repartição pública de Petersburgo, e sua vizinha Varvara Alexieva, uma jovem órfã injustiçada, o leitor acompanha de perto as pequenas alegrias e os constantes sofrimentos dos dois personagens. Com seu talento fora do comum, Dostoiévski explora a fundo as variações de tom e tratamento de saltos e encadeamentos na ação para dar voz a um universo comovente de afetos, valores que a tradução de Fátima Bianchi soube tão bem captar. Essa aqui é uma edição da coleção Leste, da editora 34, para os russos. Eu, Patrícia, pessoalmente gosto muito das edições da editora 34, mas existem várias outras edições. Eu vou deixar ela linkada aí. Ela está em oferta, não é oferta Black Friday, mas é oferta por R$43 na Amazon. Então vou deixar linkada aqui embaixo, tá bom? Dostoiévski é sempre uma experiência. Além da nossa leitura conjunta, eu já li dele os dois principais, obras mais famosas, que é Crime e Castigo, e esse ano a gente leu Os Irmãos Karamazov, e foram experiências assim marcantes, inesquecíveis. Os personagens do Dostoiévski, sejam em grandes leituras ou leituras menores, são personagens inesquecíveis. Então vamos nós mais uma vez encontrar o nosso amigo Dostô na nossa leitura conjunta. Em julho eu trouxe um que nem foi muito falado, gente, nas sugestões, mas um livro que eu quero ler muito e eu acho que ele vai dar uma boa discussão na nossa leitura conjunta. E a gente é uma coisa diferente. É um escritor norte-americano, essa obra dele aqui é uma obra bastante conhecida e assim, de várias pessoas que eu já vi falando que leram essa obra, todas elas amaram essa história, inclusive entrou para favoritos da vida ou do ano de muitas pessoas, E eu tô falando de A Marca Humana, de Philip Roth. Então, Philip Roth, como eu já disse, é um escritor norte-americano. Ele infelizmente faleceu em 2018. É considerado um dos mais importantes romancistas judeus de língua inglesa. E ele foi muito premiado. Ele recebeu Pulitzer em 1998, National Book Award em 1960, Prêmio Franz Kafka em 2001. Ele foi um autor muito premiado, tá? A Marca Humana foi publicada no ano 2000 e recebeu vários prêmios também. O Faulkner Award for Fiction em 2001, o W.H. Smith Literary Award em 2001, o Prix Médicis Étranger, devo estar assassinando aqui o francês, em 2002, um prêmio francês. E esse livro, ele é um livro, assim como Pachinko também, um livro que vai trazer um momento histórico, uma crítica social. É um livro mais robusto, e eu vou ler aqui para trás para vocês o que fala. 1998, ano em que uma histeria puritana se apodera dos Estados Unidos, na esteira do escândalo sexual que envolveu o presidente da República e uma estagiária na Casa Branca. Ano também em que Coleman Silk, um professor universitário de 70 anos, vê sua vida profissional e familiar destruída por acusações de racismo e abuso sexual. Esmagado entre as divisões morais e ideológicas que agitam a sociedade americana no fim do século XX, Coleman Silk encarna o destino trágico de um espírito independente numa época que exige submissão total aos padrões públicos de conduta. Ao lado de Pastoral Americana e Casei com um Comunista, A Marca Humana acompanha a grande trilogia de Philip Roth sobre a vida na América do pós-guerra, um painel impressionante em que indivíduos de grande vigor moral e intelectual são assolados por forças históricas fora do controle. Tradução de Paulo Henriques
lá baixou de novo, gente. Hoje tá complicado. Paulo Henrique Brito. Então é isso. Aqui fala mais do livro, mas eu não vou ler não, senão você vai ficar muito longo, né? Mas, gente, é livraço, tá? É livraço, vai ser a nossa leitura de julho, do Because I Read. Em agosto, um livro que me surpreendeu. Porque foi pedido por várias pessoas. Tá torto aqui, deixa eu endireitar. E eu tenho esse livro, pra mim vai ser uma releitura. Eu evito trazer releituras pra dentro do nossa leitura conjunta, porque eu quero ter experiência de estar lendo aquilo ali pela primeira vez com vocês. Né? Mas esse aqui eu li na minha adolescência, o que já tem várias décadas. Então, para mim, vai ser quase uma primeira leitura. Eu lembro, assim, né, do traçado geral da narrativa, mas eu não me lembro dos detalhes. A gente vai entrar numa distopia, e é bom porque a gente vai variar um pouco o gênero aqui dentro da nossa leitura conjunta, e a gente vai estar lendo Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Não sei, Aldous Huxley. Não sei se assim se pronuncia, gente. Né? Mas o Huxley é um escritor inglês, baixou de novo, eita, hoje é difícil. Nascido no final do século XIX, publicou ensaios, contos, poesias, literatura de viagem, foi nominado 7 vezes, em outro lugar eu já li que foi nominado 9 vezes para o Nobel de Literatura. O bichinho nunca ganhou, coitado, mas foi indicado, foi nomeado, né? E o Admirável Mundo Novo é uma publicação de 1932 e foi adaptado para o cinema e para a TV, né? Então, o que a gente vai ter aqui, né? É uma distopia, como eu já falei. A Terra agora se divide em 10 grandes regiões administrativas. A população de 2 bilhões de seres humanos é formada por castas com traços distintivos manipulados pela engenharia genética. Nos laboratórios são definidos os pouco dotados, destinados aos rigores do trabalho braçal, e também os que crescem para comandar. Não há espaço para surpresa, para imprevisto. O slogan comunidade, identidade e estabilidade sustenta a trama do tecido social. Estamos no ano de 632 depois de Ford, aquele da linha de produção de automóveis, quando o amor é proibido e o sexo estimulado. Tais ingredientes levaram o Admirável Mundo Novo a figurar ao lado de 1984, de George Orwell, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, como uma das principais obras anti-utópicas do século XX, em que um futuro sombrio aguarda a humanidade. Alguns ainda veem na ficção de Huxley, esse inglês refinado e cultíssimo, uma crítica à crescente influência americana no período entre guerras, que trazia a reboque a cultura de massas e o American Way of Life. Este é, acima de tudo, um romance de ideias que descreve as formas mais sutis e engenhosas que o pesadelo do totalitarismo pode assumir e que resiste inexpugnável às interpretações político-ideológicas de esquerda ou direita suscitadas desde seu lançamento. Mundialismo, controle genético, adestramento comportamental e intoxicação coletiva não são dados soltos para a mente construir com eles uma utopia. São órgãos solidários e inseparáveis de um mesmo e único sistema. Onde quer que apareça um deles, os outros o seguirão mais cedo ou mais tarde. A lógica deste romance imita e condensa a lógica da história. E Huxley desenvolveu a sensibilidade a ponto de criar esse retrato, ainda hoje tão perturbador, tornou-se autor de um dos grandes clássicos da literatura mundial. Então, sem mais palavras, Admirável Mundo Novo para agosto. Em setembro, um livro sugerido que eu já queria ler, eu tinha até planejado ler esse ano, mas infelizmente não deu. Parece que tudo ocorre bem até julho. Chega agosto, segundo semestre, assim, a vida complica de uma tal forma que eu perco o controle, inclusive das minhas leituras, entendeu? Então, trouxe ele para nossa leitura conjunta. É uma história meio dark, né? Um suspense, acredito assim, meio que, né? Uma história de um serial killer, de um psicopata, uma coisa meio assim. E nós estamos falando de O Perfume, de Patrick Suskind, né? É um autor alemão que é contista, novelista e roteirista. Ele nasceu em 1949, na Alemanha. Tá em promoção, tá? Eu esqueci de falar, tá, gente? Esse aqui, ó,
Admirável Mundo Novo está R$ 42 na Amazon. E este aqui está em oferta Black Friday a R$ 38,45, tá? No momento que eu vi antes de começar esse vídeo. Esse livro foi publicado em 1985, logo após ele ter sido publicado em capítulos num jornal alemão, e foi adaptado para o cinema em 2006, numa produção de Tom Tykwer, né? E uma curiosidade sobre esse livro aqui é que Kurt Cobain, né, famoso músico, né, num álbum Inútero de 1993, ele incluiu a música Scentless Apprentice, baseada aqui nesse livro. Inclusive eu vi um reels de uma entrevista do Kurt Cobain falando que ele tinha o livro de bolso dele, que ele andava com esse livro em qualquer lugar que ele ia, e ele tinha lido e relido esse livro várias vezes, né? Bom, do que fala esse livro, Patrícia? Vamos lá. França, século XVIII. O recém-nascido Jean-Baptiste Grenouille é abandonado pela mãe junto a restos de peixes em um mercado parisiense. Desprovido do cheiro que todo ser humano exala e rejeitado pela sociedade que o considera um ser abominável, o menino Grenouille cresce sobrevivendo ao repúdio, a acidentes e a doenças. Durante a juventude, ele descobre ser dotado de um dom sublime, uma extraordinária sensibilidade olfativa, e passa a buscar a essência perfeita, o perfume que lhe falta para atingir o que mais almeja, tornar-se um homem completo e amado. Mas há um preço lúgubre para alcançar a perfeição. Essa essência precisa ser usurpada de outros corpos, e para isso a vida deve ser extraída deles. Nessa obra incrível, Patrick Süskind promove um malabarismo de palavras que inquieta o leitor. Ao usar uma linguagem densa e impetuosa, o perfume combina tons envolventes, construindo uma metáfora da morte que celebra a vida, neste que já é um clássico contemporâneo. Então gente, o perfume será a nossa leitura de setembro. Novembro, nossa leitura macabra, onde a gente sempre tenta ler alguma coisa de terror, horror, gótico, saindo totalmente da minha zona de conforto. Esse ano eu optei, tinham duas opções bem fortes aqui. Uma foi a minha sugestão e a outra foi Carmilla, né? Que também é um clássico da literatura gótica, né? Eu cheguei até a comprar o Carmilla, dar uma olhada nele, que eu não tinha, mas acabei optando pelo que eu já tinha em casa, que eu tinha sugerido, porque é uma literatura nacional. E eu tô falando, então, do Medo Imortal, que a Darkside publica, da Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Essa edição linda aqui, né? Corte em dourado. Edição maravilhosa da Darkside. Que, gente, tá na promoção da Black Friday neste momento, por apenas R$ 44,95. Esse baita livro aqui, com fitilho, né? Essa edição linda, maravilhosa aqui. Então, são histórias, são contos de terror de autores brasileiros. Quem a gente tem aqui? Machado de Assis, Álvaro de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo, Afonso Celso, Inglês de Souza, Medeiros Albuquerque, Afonso Arinos, João do Rio, Humberto de Campos e Júlia Lopes de Almeida. Parece que é um livro muito extenso, mas ela tem uma diagramação bem confortável. Eu acho que não vai ter problema aqui pra gente ler em um mês, não. Acho que a gente consegue ler tranquilo, tá? E são contos são coisas que a gente lê mais rápido, né? Então, essa será a nossa leitura macabra de outubro aqui no Because I Read. E para terminar o ano, fechar o ano, a gente vai para o segundo livro, acho que mais pedido nas sugestões aqui da nossa leitura conjunta. O primeiro foi Patinco e o outro livro bastante sugerido foi Meu Nome é Vermelho, de Orhan Pamuk, né? É um autor turco, né? Um escritor turco, nascido em 1952. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 2006.
E esse livro aqui foi publicado em 1998. Foi um livro bastante pedido, que também me surpreendeu, tá? É uma leitura mais extensa, assim como o Patinco. Então eu resolvi deixar ele para novembro, porque aí a gente lê em novembro até o meio de dezembro, para encerrar a nossa leitura conjunta do ano. E aí fica um cronograma bem confortável, ninguém precisa correr. E sobre o que fala este livro? Na Istambul do fim do século XVI, em comemoração ao primeiro milênio da Égira, o sultão encomendou um belíssimo livro que representasse o poder e a riqueza do Império Otomano, que vivia o seu apogeu. Os mais renomados pintores miniaturistas são convidados a iluminá-lo, mas a missão é das mais perigosas. O sultão quer demonstrar ao Doge de Veneza a superioridade do mundo islâmico, e para isso pede iluminuras feitas com as técnicas ocidentais da então florescente pintura renascentista, o que vai de encontro a um preceito básico do Islã, segundo o qual toda arte figurativa constitui uma afronta. O desaparecimento de um dos miniaturistas parece comprovar o risco da empreitada, rivalidade profissional, crime passional ou terror religioso. A única pista deixada, um cavalo de estranhas narinas desenhado no corpo do morto, só faz aumentar a intriga. E um novo assassinato vem complicar ainda mais o caso. De volta a Istambul, após 12 anos de ausência forçada, Negro é incumbido de desvendar o mistério. Seu prazo, porém, é exíguo. Ele tem apenas 3 dias para encontrar o assassino e ganhar a mão da bela Shekuri, seu primeiro e único amor. Diversas vozes se alternam nessa trama multifacetada, contada por 19 narradores diferentes, entre eles um cachorro, um cadáver, uma moeda falsa e a cor que dá nome ao livro. O pleno domínio do foco narrativo e a forma extraordinária de contar a história rendeu a Pamuk prêmios e elogios respeitáveis. O escritor americano John Updike chegou a compará-lo a Marcel Proust. Repleto de reviravoltas e construído na confluência da arte, da religião e da filosofia, Meu Nome é Vermelho mistura elementos do romance policial aos do romance histórico. Esplêndida e misteriosa, aqui está a Turquia da última década do século XVI, e por tabela também a dos dias de hoje, pois é Pamuk que afirma: vivo numa cultura em que o choque entre Oriente e Ocidente, ou a harmonia entre Oriente e Ocidente, é nosso estilo de vida. A Turquia é isso. Então, vamos fechar em grande estilo a nossa leitura conjunta de 2026. Gente, é isso. Vamos repassar aqui, então. Deixa eu voltar aqui para o início. A gente vou ver do primeiro ao último. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar o link da Amazon, para todos esses livros aqui que eu estou mostrando para vocês e que muitos deles estão em promoção. Pessoal que está no grupo da nossa leitura conjunta, se algum deles não estiver em promoção ainda, mas entrar em oferta Black Friday, pode deixar, porque eu vou entrar lá no grupo e vou botar o link para vocês dos livros, tá bom? Porque eu tô todo dia olhando a Amazon e vendo as melhores ofertas, e aí eu vou colocar para vocês. Pessoal aqui do YouTube, assim que eu tiver tempo ainda essa semana, eu pretendo, no início de semana, o máximo no início da semana que vem, eu vou estar trazendo aqui para vocês, aqui na minha comunidade. Antigamente a comunidade, eu esqueci o nome que tem agora, fazer uma postagenzinha escrita mesmo com as principais ofertas da Amazon, porque o grosso ainda vai entrar, semana que vem ainda, que é Black Friday. Por enquanto a gente tá só no esquenta, né? Então, março, A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. Abril, A Jangada, de Júlio Verne. Maio, até o iniciozinho de junho, primeira semana de junho, provavelmente. Vamos tirar aqui. Patinco, né, de Min Jin Lee. Junho, Gente Pobre, do Fyodor Dostoiévski. Julho, A Marca Humana, de Philip Roth. Agosto, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Setembro, O Perfume, de Patrick Suskind. Outubro, Medo Imortal, diversos autores brasileiros. E fechando o ano, novembro/dezembro, Meu Nome é Vermelho,
de Orhan Pamuk. Gente, essa edição aqui minha, ela não tem mais, ela tá esgotada, tá? Eu comprei num sebo lá na cidade. O que tem disponível na Amazon nova é aquela edição de bolso, tá? E eu vou deixar linkada aqui embaixo. Essa aqui é edição de sebo, assim como a jangada. Combinado? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver todos vocês participando da nossa leitura conjunta. Pode perguntar, gente, para quem vocês quiserem que tem participado da nossa leitura conjunta, que é uma experiência muito bacana, muito gostosa, muito agradável. Não são discussões, ninguém dentro do grupo de leitura conjunta é crítico literário, né? Tem até gente formada em literatura, mas ninguém é crítico literário, né? Então, assim, é uma discussão muito casual, muito gostosa, de pessoas inteligentes, que amam a literatura, que gostam de comentar, e trazer informações, e trazer curiosidades, e acrescentar experiências. Então é uma coisa muito informal, muito gostosa, muito confortável, né? Esse grupo de nossa leitura conjunta. Eu tô até pensando, vamos ver se eu consigo, de repente, a gente fazer uma experiência de, no final de uma dessas leituras, a gente fazer um encontro, um videozinho online mesmo, para fechar a leitura conjunta. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu não sou uma pessoa virtual, é difícil para mim lidar com essa tecnologia, eu sou uma pessoa vintage, antiguinha, mas quem sabe, né? É uma coisa a gente para se pensar, né? Como fechamento das nossas leituras conjuntas, a gente fazer um encontrozinho online, né? Ao vivo, assim, pro grupo. Vamos ver. É isso, pessoal. Grande abraço a todos. Não esqueça de curtir, de indicar o canal para outras pessoas. E lembrando que os links para o nosso grupo do WhatsApp, nosso link do perfil do Instagram, nosso link para o perfil do Facebook está aqui na descrição do vídeo, junto com os links da Amazon para os livros mostrados aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.